China, União Europeia, Argentina já suspenderam a compra da carne de frango brasileira depois do registro do foco do vírus numa granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O governo brasileiro decretou emergência zoossanitária por 60 dias no município. Pedro Moreira está com a gente, está lá em Brasília para trazer mais informações. Pedro, a partir dessa confirmação, quais devem ser as ações do governo federal? Conta para a gente. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótimo sábado para quem está com a gente. Carol, uma das principais medidas realmente foi essa decretação, do estado de emergência zoossanitária no município de Montenegro por 60 dias. Esse estado de emergência zoossanitária tem vários níveis e várias etapas para ser implementado e está sendo implementado em coordenação com as autoridades locais, com o município de Montenegro e também com o Rio Grande do Sul, com o estado do Rio Grande do Sul. A granja, onde esse foco foi identificado, ela já passou também por medidas de contenção. A granja possuía 17 mil aves distribuídas em 2 galpões. Em um dos galpões, todos os animais morreram por causa da doença. No outro galpão, 80% dos animais morreram. Os que não morreram pela doença foram abatidos, com o abate sanitário, e essa era uma propriedade que produzia ovos não para consumo humano, eram ovos com material genético, usados, por exemplo, para a produção de novos pintinhos, de novas aves para criação. E aí agora está sendo feito o rastreamento de para onde esses ovos foram enviados, para quais incubadoras esses ovos foram enviados, tanto dentro do estado do Rio Grande do Sul, quanto para outros estados, para também identificar e destruí-los. Os ovos que ainda estavam na própria propriedade também foram destruídos. A Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul também disse que implementou ali no entorno dessa propriedade, num raio de 3 a 10 quilômetros, uma barreira sanitária que para, por exemplo, veículos que estejam transportando animais, ração ou grãos que também estejam usados para o consumo dos animais. Isso está feito no nível local. Agora, Carol, no país todo, o estado de emergência zoossanitária já estava implementado desde março e vinha sendo prorrogado por portarias do Ministério da Agricultura, justamente para manter o alerta com relação a essa doença, porque até então o Brasil já havia registrado focos em aves silvestres, aves selvagens, e também alguns poucos casos nas chamadas aves de subsistência, ou seja, aves que são criadas por famílias para consumo da carne ou para criação de ovos. Com relação ao combate que o Brasil vem tomando, a CNN conversou com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que avaliam que o país tem condições, o país e o setor têm condições de intensificar os protocolos sanitários e conter essa disseminação rapidamente. Outra pessoa que se manifestou também sobre as medidas que o governo tomou foi o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, que é o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. Disse que ele, na avaliação dele, a resposta do governo foi firme e célere e que isso vai ajudar, inclusive, a reverter esses bloqueios que o país enfrenta no momento para a venda para o mercado externo, mas é por isso que é importante, então, se manter a transparência aí, da identificação do foco e das medidas que estão sendo tomadas para combater, para manter, para que não permitir que esse foco surja em outras propriedades comerciais. Carol. Pedro Moreira com informações para a gente ao vivo, direto de Brasília. Obrigada, Pedro. Seguimos nesse assunto com a nossa analista Isabel Mega. Também está lá em Brasília, olhando para os impactos dessa confirmação da gripe aviária. Desde ontem, muita apuração, Isabel Mega, trazendo para a gente informação em primeira mão aqui na CNN. Tudo bom, Isabel? Bom dia para você. Oi, Carol. Tudo jóia? Bom sábado para você e para quem está com a gente do outro lado da tela. Para todos nós. Isabel, vamos lá. A região sul, onde surgiu esse foco da gripe aviária, lidera as exportações da carne de frango do Brasil. A China, que já suspendeu as importações da carne de frango brasileira, é o principal destino das nossas exportações da carne brasileira. Ou seja, está aí já exposto um prejuízo que podemos, nesse momento, dimensionar de que forma. Como é que o governo brasileiro hoje trabalha esse cenário? Olha, Carol, a gente não tem um número ainda sobre esses impactos. Tudo vai depender, inclusive, do tempo em que a gente vai ter essa suspensão por parte desses países. A gente foi acompanhando ao longo da sexta-feira anúncios em relação a países, a blocos comerciais, tendo como ênfase a China, que a gente trouxe logo cedo ontem, ainda durante um novo dia, o Uruguai, a Argentina e a União Europeia. Para esses 4 que eu citei, a gente tem a suspensão em relação à exportação
que vem do Brasil inteiro, não somente da região do Rio Grande do Sul. O Gabriel Garcia, que é nosso repórter do CNN Money, me ajudou a fazer esse cálculo, Carol, em relação ao que a gente teve dessas 4 localidades que eu citei, 3 países mais a União Europeia, né, em relação às exportações em volumes financeiros em abril. Só para a gente ter uma ideia, Carol, do quanto que pode ser esse impacto. Em abril, a gente teve um saldo de 170 milhões de dólares. A gente tem 127 milhões somente em relação à China, 35 milhões em relação à União Europeia, 5 milhões em relação à Argentina e 400 mil em relação ao Uruguai. Isso dá para a gente uma ideia do quanto que a gente pode ter de impacto a partir de agora, maio, a partir de junho também, mas tudo vai depender do tempo em que o Brasil der uma resposta efetiva. A emergência sanitária vale por 60 dias. Significa que a gente vai usar esses 60 dias e que essas exportações vão ficar suspensas por esses países durante todo esse tempo? Não significa. O próprio ministro Carlos Fávaro manifestou para a gente ontem uma expectativa de que a gente consiga retomar, acabar com essa suspensão antes desse prazo de 60 dias. Então, o Ministério da Agricultura trabalha com um prognóstico bastante positivo, Carol, porque afirma o seguinte: a gente ficou muito tempo sem ter um caso manifestado, desde que 2 anos atrás houve a primeira detecção em aves silvestres. Então, quando houve isso 2 anos atrás, a gente teve esse tempo para se preparar. Muito recentemente, o Brasil fechou linhas de acordos com alguns países da Ásia, inclusive, justamente para que, caso acontecesse uma emergência do tipo, a gente já tivesse esses protocolos sendo adotados. Então, o que acontece daqui para frente na prática? O Brasil precisa comprovar que está seguindo as regras da Organização Mundial de Saúde Animal. Uma vez que está fazendo isso e também coloca seus negociadores em campo para falar com cada um desses países, blocos comerciais, a gente tende, de fato, a comprovar que estamos fazendo tudo conforme o esperado, conforme essas regras sanitárias mundiais, e aí a tendência é que a gente possa ter a liberação dessas suspensões. É essa a expectativa, Carol. Então, o tamanho, né, de impacto, de fato, não pode ser medido de imediato, mas a gente tem uma noção a partir desses números de exportação. Somos um país líder global em relação à exportação de frango, então não dá para minimizar isso, mas o que o Ministério da Agricultura nos explica é que esse impacto comercial vai ser menor do que o previsto, justamente porque houve todo esse preparativo. E um ponto que chama muita atenção, Carol, você citou agora há pouco o posicionamento do deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é um parlamentar de oposição ao governo Lula. Mas observa, Carol, a gente tem uma manifestação que está muito alinhada entre o que o MAPA está dizendo, entre o que a FPA está concordando, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, também. Então, está todo mundo falando a mesma língua e dizendo o seguinte: o Brasil foi responsável, está dando boas respostas, está tratando esse caso com transparência, então tende, de fato, a mitigar, a minimizar esses efeitos que a gente poderia ter em relação a esses primeiros casos. Agora, o que tem que ser observado também é se outros casos virão a partir desse isolamento da área, se podem aparecer outros casos em outras localidades do Brasil. Então, isso tudo vai depender de um acompanhamento muito rígido também das autoridades sanitárias brasileiras. Carol.